Refletindo sobre o que é história da arqueologia, a gente pode verificar que os arqueólogos, principalmente pelas questões dos fatores sociais, têm advertido das histórias convenientes que foram construídas a partir da arqueologia. Existe uma conveniência nesse sentido. Em contraponto a isso, o Michael Schiffer vai indicar a necessidade que os programas de pós-graduação em arqueologia parem de produzir o seu processo como histórias do pensamento e que, de forma mais articulada, busque entender as teorias contemporâneas da arqueologia. Esse ponto de vista conflita com os modelos estruturais da própria história e filosofia da arqueologia como inteiro, dentro dos vários contextos de sua construção. Essa arqueologia do passado, ela tem esse forte teor do nacionalismo que a constitui, ou seja, a criação das nações e manutenção das nações, as identidades das nações. Trigger, quando faz esse estudo, ele percebe então que nesse volume, apesar de estar propondo historiar a arqueologia, ele vai verificar que existem tantas teorias e tantas tradições arqueológicas regionais que num livro só ele não conseguiria abarcar. Mas mesmo assim ele faz um exercício então nesse texto inteiro, né, de trazer o máximo que ele conseguia usando como base toda a reflexão de como se construiu teoricamente a arqueologia, né? Ele vai buscar esse diálogo, né, como diz o Binford, através de uma interação entre arqueólogos e entre seus métodos, né, buscando identificar as inferências que o comportamento, a partir dos dados arqueológicos, cria com um diálogo externo, né, a validação de todas essas descobertas e as questões genéricas relativas a esse comportamento humano, né, constituindo o que se chama de história. Ele olhando por essa perspectiva, ele vai dizer, bom, existem motivos, então, para que se faça uma historiografia da arqueologia, né? Mas essa historiografia está focada exatamente nessas interpretações que os testemunhos arqueológicos trazem. E esses regimes interpretativos são fortemente motivados, né, por ações políticas, sociais, religiosas, né? E há um esforço muito grande de velamento ou de condução, principalmente nos regimes totalitários, né, que fecham e controlam todo esse processo de produção teórica. Assim, o que ele vai poder verificar, né, figuras principais do início da arqueologia um pouco mais moderna, digamos assim, ainda no século XIX, na figura do Christian Townsend, né, que traz aquela perspectiva dos três estágios, da pedra, do bronze e do metal, que é importantíssimo, né, para estudos do que se chama ainda o pré-história, né? Depois ele vai ver toda essa influência de Mortelius, por exemplo, na construção dessa arqueologia mais nacionalista, né, que vai apoiar os processos de pensamento fascista. Ele vai verificar também o desenvolvimento de uma arqueologia social, uma arqueologia, digamos assim, comunista, né, do Gordon Scheidt, e vai avaliar mais recentemente, ele está olhando para esses sucessivos inovadores da arqueologia, né, e mais recentemente que ele consegue perceber na figura de Leo Binford, né, que ele coloca, que é esse pai da arqueologia processual, e eu colocaria o Ian Roder, né, que ele não coloca, mas eu colocaria o Ian Roder como essa arqueologia pós-processual, né? Todos esses dados arqueológicos, né, essas interpretações, moldam os novos paradigmas e os paradigmas antigos, né, da arqueologia, criando alterações significativas na direção da pesquisa arqueológica. Esses variados pontos de vista, né,
vão constituir o que a gente conhece como arqueologia até o presente, né? Formulada dentro das ciências sociais ou dentro das ciências históricas, né? Como antropologia ou como história, ela vem avançando significativa até o presente. Essa noção de avanço, ela vai desembocar nessa, eu chamo de avanço ou desenvolvimento, né? A palavra evolução não se enquadra. Né? Ela vai levar a que uma série de ideias, né, sobre os processos humanos nos vários tempos históricos venham dar significado àqueles acervos, né, arqueológicos. Ou seja, há uma influência também externa na construção dos significados do desenvolvimento das interpretações arqueológicas. Essa interferência externa, que a gente pode dizer assim, ela está fora do campo da ciência. Ela vem do fruto exatamente da força política, ou da força social, ou da força religiosa que influencia esse processo de interpretação. E, finalmente, né, a gente pode entender que, dentro desse contexto, a arqueologia vai tomar posições, e posições muito fortes. Uma posição colonialista, né, uma posição nacionalista e uma posição imperialista, ou globalizante. Né? Então, essa ciência chamada arqueologia, ela vai geograficamente se expandir para outros países e vai determinar que esses outros países sirvam certas conformações de pensamento arqueológico. E essas conformações vão ter circunstâncias políticas profundas nessas nações em que elas vão chegar, principalmente para aquelas nações que são consideradas nações subalternas, né, ou terceiro-mundistas, como o Gneco, por exemplo, utiliza nas suas construções mais recentes. Então, olhar a arqueologia, a história da arqueologia é a história mundial de um processo de ampliação do colonialismo, né, que teria surgido lá por volta de 1500, né, o reforço dos nacionalismos dessas nações que se consideram nações principais, e um certo imperialismo globalizante das ideias da arqueologia sobre os outros povos. Então, essas ideias muito centradas na Europa vão se expandir para as outras regiões. Né? Essa construção, ela denota e demarca o sistema de produção da arqueologia como um todo. Então, a arqueologia é fruto desses desenvolvimentos. Basicamente, na aula de hoje, é isso. Obrigado.